Bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. E como você sabe, nós convidamos personalidades do segmento para estar aqui para contar um pouco da história que você ainda não sabe. Todas as pessoas que aqui vêm são pessoas bem-sucedidas, conhecidas e reconhecidas pelo segmento. Mas o que você não sabe, ou não sabia até agora, é a história dessa pessoa. E hoje nós também convidamos uma pessoa muito querida, que nós temos muito carinho. Ele é daqui do Rio de Janeiro, ele tem uma excepcional empresa aqui no Rio de Janeiro, e ele é uma das pessoas mais admiradas aqui nesse estado, minimamente nesse estado. E nós trouxemos ninguém menos do que meu irmão, meu amigo, Ricardo Barbieri, da 27 de setembro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, com certeza. Ricardo, como é bom tê-lo aqui, viu, meu irmão? Você que nos assiste, o Ricardo é uma das pessoas mais discretas e mais confiáveis que uma pessoa pode ter na vida. Ricardo é daquelas pessoas que, quando você conversa com ele, você tem gotas de sabedoria. Esse é um homem muito sábio, esse homem aqui, ó. Tem muita coisa para contar pra gente. Tem uma empresa muito próspera, chamada 27 de setembro, que é uma empresa admiradíssima aqui no Rio de Janeiro, com muita capilaridade, muita história. Então, quando as pessoas veem a nossa história, Ricardo, não sabem o que nós passamos até chegar até aqui, né? E o nosso podcast tem esse sobrenome sugestivo, né? Já que meu nome é Marco Flores, nem tudo são flores. E certeza, a vida te cobrou um alto preço até que as coisas começassem a dar certo. Bom, vamos falar um pouco do que é a 27 de setembro hoje, rapidamente, para que a nossa audiência, Ricardo, no Brasil inteiro, possa entender o que é a 27, para você, porque a 27 é uma empresa muito próspera. Então vamos entender hoje o que é a 27 e depois vamos voltar no tempo para contar um pouquinho da tua história. Ricardo, o que é a 27 de setembro? Apresenta aí a tua empresa para a nossa audiência, fala um pouquinho dela, por favor. Beleza, Marco. Bom dia a todos. A nossa empresa ela vai completar agora 38 anos, está de fundação. A gente no início eram uns 3 sócios, eu, meu pai mais um sócio. No meio do caminho um sócio saiu, tá eu e meu pai desde então. Essa frase que você falou aí é bem peculiar mesmo, né? Nem tudo são flores. A dificuldade existiu lá no começo e continua existindo até hoje, tá? A gente atua somente no estado do Rio de Janeiro. Basicamente 95% dos nossos clientes são autopeças, alguns poucas oficinas, alguns poucos auto center. Temos uma clientela bem vasta, tem uma rede muito grande de clientes. Nós temos 26 vendedores externos e uma equipe pequena interna, somente com 4 pessoas trabalhando junto à equipe de venda externa ajudando. Entendeu? A gente está ininterrupto nesses 38 anos e passamos por muitas dificuldades. Vamos alinhavar uma a uma, né? São muitas, né, Ricardo? São muitas. Ó, você vê, a 27 tem 38 anos, né? Exatamente. 38 anos. Ricardo, nós nos conhecemos já há alguns bons anos, né, irmão? Uns 30 anos, próximo disso. É possível que que o nosso relacionamento já tenha 30 anos. É bem possível. Mas houve uma grande aproximação nossa de 2009, 2010 para cá, mais ou menos. Nós temos um relacionamento profissional desde 2010. Né? O Ricardo é um amigo, a família dele. Enfim, nós vamos ter tempo para falar sobre tudo isso, né? Ricardo, você é um homem muito bem sucedido, o mercado te conhece como um homem muito bem sucedido. Mas a tua formação não é nada disso, né? Vamos começar por ela antes de falar, porque aqui nós não explicitamos exatamente a formação, mas a formação do Ricardo é peculiar. Não é, Ricardo? E você se formou na mesma universidade que eu me formei também, né? Que, inclusive, fechou. Fechou, né? Ô, Ricardo, me fala aí um pouquinho da história do que te levou a você entrar em um mercado, que você se formou, você se preparou e diante da atividade educacional que você seguiu da sua carreira, da sua formação acadêmica, é claro que a sua perspectiva de vida naquela época era outra. Ricardo, fale sobre essa época, o que você fez, o que você pretendia da vida. Bom,
Eu, quando era jovem, eu fiz um teste vocacional. Esse teste vocacional não deu para nada, especificamente. E eu tinha algumas opções para seguir. Eu me formei em Educação Física na Faculdade Castelo Branco. Em 84 eu iniciei e me formei em 87. E meado de 87, no prédio que eu morava, tinha um vizinho nosso, amigo, que já era do ramo de autopeças. Trabalhava numa empresa na época chamada JMC. E a empresa era boa, só que um dos sócios viajava muito pelo mundo afora e deixava a empresa a Deus dará. E eu, novo ainda, né, me formei em Educação Física, dava algumas aulas no Madureira, no Flamengo, e sabia que o meu futuro como professor de Educação Física era muito restrito. E eu resolvi apostar. Eu sou muito grato, é o meu ex-sócio, tá? Ele me colocou no mercado. Passei por muita dificuldade. E iniciamos o trabalho árduo em 87, mas não tem nada a ver com a minha formação, certo? Não é fácil, eu não indico isso para ninguém, porque você hoje, para ser um administrador, você tem que ter alguma formação. Educação física não é para isso. Então a formação foi a vida que me ensinou. Eu, em 87, assim que eu me formei, eu parei de trabalhar no segmento, tá? E desde já estou até hoje com a distribuidora 27 de setembro. Ricardo, me diga uma coisa, só fazer uma correção. Eu imaginei que você tivesse estudado na Gama Filho, porque eu me formei, não foi na Gama Filho, então me permita aqui a correção. Eu tinha essa lembrança, que a empresa sempre é pertinho da Gama Filho, né? Bom, enfim, uma pequena correção, mas vamos lá. Ricardo, como é que foi o início da 27? Como é que foram os espinhos do início? Para você que está iniciando aí um negócio, para você que está iniciando um negócio, gente, Ricardo, para os negócios darem certo, nós sabemos do esforço absurdo todos os dias para que os negócios deem certo. No início, então, é muito mais penoso. Como é que foi o início da 27 de setembro? Conta aí para a nossa audiência, Ricardo. O início foi com bastante dificuldade, tá? A gente não tinha nada. O meu sócio, como eu falei anteriormente, entrou na empresa, ele não tinha capital algum, só tinha conhecimento. E meu pai, na época, me emprestou $10.000. 10 mil dólares. 10 mil O dólares. valor está batendo um pouco mais de 6, vamos falar de 60 mil reais. 60 mil reais. O que você faz com 60 mil reais? Na época, foi bem difícil, tá? Mas eu digo, como eu tinha um sócio que era do ramo, tá? Nós começamos simplesmente com ferragens, tá? Que são maçanetas, fechaduras, máquina de vidro, e tínhamos uma prateleira somente, com 50 itens, não mais que isso. Alugamos um pequeno galpão, que não tinha nem garagem, a gente montava os carros na rua, que não tinha espaço físico, e as prateleiras foram nós mesmos que fizemos, e todo dia eu ia numa sapataria pegar caixas de sapato, rezava para o cara vender 10 pares de sapato, sem a caixa, para eu no final do dia pegar as caixas e botar no meu estoque. Esse foi o nosso início. E com 3 meses de empresa, essa prateleira caiu no chão, quebrou tudo. Caixa foi quebrada, a prateleira foi quebrada. Eu falei, caramba, será que isso aí é para desistir ou para continuar e fortalecer? Eu já tinha parado com a educação física, né? Então eu falei, não, tem que continuar aqui. Isso aqui vai ser bom, com certeza, vamos recomeçar. E recomeçamos. Aí colocamos outros produtos em linhas, tá? Ficamos alguns anos somente com ferragem. Só que você trabalha com uma linha só, é difícil, porque você vende hoje, na semana que vem o rapaz já comprou esse produto. Então tem que ter mais variedade. E o meu ex-sócio tinha conhecimento disso. Mas não bastava isso. Tinha que ter nome. E começando, você não tem nome. E eu queria mencionar uma pessoa que me ajudou muito lá em 87. É o seu Hélio, que é da Exalto. Hoje a empresa já mudou de nome. O seu Hélio é vivo ainda, graças a Deus. Mas ele que me deu todo o respaldo, toda a confiança e me indicou diversos fornecedores que eu não conhecia. Então eu sou muito grato a ele. Ricardo, me fala uma coisa. No Brasil inteiro, há muitas pessoas
começando as suas atividades no nosso segmento. Eu vou falar exclusivamente em segmento de reposição automotivo, né? Tanto com oficinas mecânicas, quanto auto centers, quanto varejos, quanto troca de óleo. O Brasil é um país de empreendedores, né? Mas o Brasil, ele é um país em que, ainda que haja muitos empreendedores, é um país que cada vez mais homens e mulheres buscam saber empresariar também. Empreendedores, mas que buscam o caminho do empresariar. Mas empresariar é diferente de empreender. E durante uma caminhada longa da vida, é muito necessário você ser um empreendedor nato, sangue. Né? Você veja a sua história aí. Sua formação é uma ótima formação para uma outra área. Porque você vê o quanto é relevante, é importante a formação de quem tem uma formação em educação física hoje, a relevância que hoje tem, mas para uma área específica. Bom, Ricardo, para homens e mulheres que precisam empreender, que diante das impossibilidades, diante da escassez, diante das impossibilidades de recurso bancário, de você olhar o seu ponto não é o melhor ponto, de você olhar o seu imóvel não é o melhor imóvel, de olhar as instalações da sua empresa, pode ser não ser as melhores instalações, mas a pessoa tem que ser muito aguerrida, com muita força interior para que ela prospere. Bom, você começou com 10 mil dólares, o equivalente a 60 mil reais hoje. É desnecessário dizer o tamanho e a relevância que a empresa tem hoje, todos já perceberam, e a empresa tem 38 anos. Mas muitas pessoas que vão nos ver, Ricardo, talvez estejam começando hoje com alguma coisa que se equipare, que seja um pouco mais, do que seja um pouco menos, do que 60 mil reais ou 10 mil dólares. Pode ser que você esteja começando com uma quantia de 200 mil reais, de 150 mil reais. Bom, tirando o dinheiro, tirando os recursos, o que você falaria para a nossa audiência se você tivesse hoje, o que te impulsionou de verdade para que você, diante de todas as impossibilidades à época, você ainda assim, você continuasse e você construísse a história da 27 que a gente vai construindo aqui? O que você falaria para a nossa audiência que está começando hoje, agora, com pouco dinheiro, mas com força para prosseguir? Bom, são duas coisas básicas que são muito importantes. Primeiro, você acreditar que o negócio pode dar certo, tá? E na nossa época, quando nós iniciamos, tinham poucos distribuidores, tinham poucas fábricas, mas tinha muita informalidade. Talvez fosse mais fácil nessa época, tá? Hoje, acho um pouco mais difícil, com pouco dinheiro, começar uma situação, entendeu? Porque hoje as lojas são muito grandes, as fábricas são muito grandes, e se você nascer muito pequeno, fica difícil. Tem que ter um certo recurso. E além de acreditar no seu negócio, você tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé porque são muitos espinhos mesmo. Porque o concorrente não quer que você nasça, não quer que você cresça, quer que você morra. Infelizmente é assim, o nosso mercado ele é muito crítico, entendeu? Eu penso totalmente diferente. Qualquer cliente que abra, eu vou lá fornecer para ele, nas mesmas condições que eu forneço para os meus clientes de 20, 30 anos atrás. Que eu quero ter um ponto a mais de venda, entendeu? Acho que é o principal isso, é você acreditar e ter fé que o negócio vai prosperar. Mas a longo prazo, a curto prazo é muito difícil. Você vê, Ricardo, muitas coisas eu falei sobre isso no podcast passado, sobre as passadas que nós precisamos dar com aquilo que nós vemos, né? Sem entrar muito neste campo, mas como você usou a palavra fé, eu vou explorar um pouquinho, não necessariamente a tua ou a minha fé, mas a fé de forma ampliada, porque a fé de forma ampliada ela quer dizer no que você crê, independente do que você crê, mas a fé é um grande impulsionador de negócios. E eu tenho convicção que muitas histórias seriam uma fração do que seriam se não houvesse um elemento como a fé que nos impulsiona. Independente do tipo de fé que você acredita, do que eu acredito, do que você acredita, mas você apenas crer que é possível, ainda que você não veja o fato,
mas que o fato vai ocorrer, que você vai ser impulsionado, que você vai ser direcionado. Ricardo, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Porque você veja, eu sempre falo isso cotidianamente, do número de pessoas, Ricardo, que passam por inúmeros problemas emocionais. E isso é um grande elemento que param empresas prósperas, inclusive. A fragilidade emocional, o desgaste emocional, mas também a serenidade, a profundidade emocional, ela não se compra. Entenda o que eu vou dizer. Uma pessoa que é profunda não tem a ver com o dinheiro que ela tem, nem com os recursos que ela tem. Porque uma pessoa profunda, ela vai chegar em lugares que pessoas que não são, não conseguirão chegar. Porque, Ricardo, existe a vida ideal e existe a vida real. Na vida ideal, casamento dá certo, filhos dão certo, sociedades dão certo, negócios dão certo. Tudo dá certo. Quando você monta um planejamento, normalmente, para você abrir um negócio, para você tocar um negócio, os PowerPoints, os Excels da vida vão estar lá estruturados predominantemente para um cenário em que as coisas darão certo. Só que vem a vida real. E na vida real chega a doença. Na vida real chega as frustrações, chega o abandono, chega as fragilidades do passado, as inseguranças do passado, que se tornam presentes e impedem futuros. Ricardo, isso nunca está na mesa quando é feito um planejamento. Quando eu falei que o Ricardo ele é uma pessoa muito especial, é que o Ricardo ele é uma pessoa que ele tem muita profundidade nessas coisas. Às vezes, Ricardo, nós somos homens experimentados pela vida real. A vida real já nos bateu tanto que continua batendo. Às vezes eu falo para o Farley, às vezes eu me sinto, Ricardo, eu até usei essa expressão com o Farley outro dia. Eu falei, Farley, às vezes eu me sinto assim, cara. Sabe aqueles lutadores que vão pro tatame, aí vão disputar o cinturão, sabe? Cinturão, vou disputar o cinturão. Às vezes, para eu chegar até aquele lugar, no dia da luta, é como se fosse feito um corredor só com homens muito fortes, cada um com uma barra de ferro, outro com pau, e eu tenho que passar por aquele lugar tomando paulado o tempo inteiro. E subir no tatame como se nada tivesse acontecido para dar o meu melhor naquela condição. As pessoas não sabem, mas quantas vezes, emocionalmente, nós tínhamos muito pouco para dar a nós mesmos, mas a vida não nos possibilitava que naquele ambiente nós baixássemos a guarda. Não é verdade, Ricardo? E isso é uma coisa real, independente do que você ou eu passamos, do que nós passaremos, do que nós passamos. Mas você que passa aí por um grande problema, como eu falo sempre aqui no Nem Tudo São Flores, todas as dificuldades, sem uma única exceção, por pior que seja, por mais impossível que seja naquele momento, ela é a maior fonte de aprendizado que um homem e uma mulher pode ter, Ricardo. A vida nos ensina coisas que em nenhum centro acadêmico nos ensina. A vida não nos ensina a passar pela perda de um filho. A vida não nos ensina a passar pela perda de um casamento. A vida não nos ensina a passar por uma falência. A vida não nos ensina a passar pela perda de pais, pela perda de irmãos. A vida não nos ensina isso. E, na verdade, Ricardo, pessoas que estão à frente, quando eu falo à frente não do tempo, mas à frente dos seus negócios, elas vivem essa vida real como todos vivem. E isso fragiliza absurdamente os processos da empresa, porque se você não souber quem você é de verdade, todas as vezes que essas coisas acontecerem, Ricardo, a vida tem o potencial de te deixar em cima de uma cama. E Ricardo, inúmeras pessoas em todo o Brasil que para se levantar, para sair da sua cama e ir para o seu trabalho, é bem difícil. É bem difícil, porque a vida nos cobra predominantemente para sermos prósperos, com a predominância de como o mundo vê a prosperidade.
através dos nossos carros, de quantos imóveis nós temos, do tamanho das nossas empresas, quantos funcionários temos, não é verdade? E quando tudo isso, por alguma forma, não há uma compensação, quando um pai perde um filho, quando o filho perde um pai, quando o casamento vai embora, é bem difícil para nós nos mantermos como empresários dessa forma. E nós, por diversas razões, passamos por situações em que nós tínhamos que ter uma fé diferente, uma inspiração diferente, algo que teria que nascer dentro de nós diferente. Meu irmão Ricardo, para aquelas pessoas que passam por essas dificuldades, e cada um está passando no seu tempo, pode ser que agora, cada um no seu momento, ao ver isso aí, Farley, possa estar pensando em desistir. E quem de nós, Farley, não pensa em algum momento em desistir de algo? O que você falaria para alguém que pensa em desistir? Bom, Marcos, é uma pergunta bem difícil. Difícil? Entendeu? No meu caso, eu penso o seguinte: eu acordo todo dia, antes do horário, que meu relógio está para despertar às 5h30. Eu acordo antes e com pensamento positivo que aquele dia vai ser bom. Eu sinto falta do trabalho. Às vezes, um feriado prolongado, fica até muito tempo para você ficar em casa. Porque a gente sabe que segunda-feira a gente tem que trabalhar e tem várias pessoas te esperando. Tanto para um carinho pessoal ou com um carinho profissional. Entendeu? Então a gente tem que ter essa vontade. A palavra desistir, há muito tempo que não passa na minha cabeça isso. Passou lá no começo, porque eu tive diversos problemas. Eu tive que postergar meu casamento por vários anos, por falta completamente de recurso. Entendeu? Então pensei em desistir realmente. Mas de um tempo para cá, essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Entendeu? Mesmo com meus problemas particulares, mesmo com meus problemas profissionais, eu não penso em desistir. Entendeu? Acho que ninguém tem que pensar isso aí. Mas a gente sabe que as perdas vão ter. Como você falou, a perda de um filho, a perda de um pai, de um parente. Isso vai acontecer. Como na pandemia. Nós perdemos alguns vendedores. Mas todos perderam. Não foi somente a 27 de setembro. Então foi um momento da gente se unir, ficar junto e juntar forças de todas as pessoas em nossa volta, os fornecedores, os parentes, os meus filhos dentro de casa, com a minha esposa. A gente se uniu para passar por essa dificuldade. Foi a pior dificuldade que a gente teve até hoje. Porque você ter perda material é uma coisa, você ter perda de ser humano é muito difícil, muito difícil. E eu oro para essas pessoas que nós perdemos até hoje. Oro mesmo. E nós temos relacionamento, tá? Por incrível que pareça. E espero que vocês que estão ouvindo nunca desistam do seu perfil, da sua intenção, entendeu? Que vai dar certo. Por exemplo, eu não pretendo, 27 de setembro, tá? Não é a pessoa Ricardo, não, tá? Eu não acho que a 27 de setembro vai ser a melhor empresa do Rio de Janeiro. Nem penso nisso. Eu penso em ser uma das melhores. Entendeu? Tá dentro do mercado e fornecer. E não ser julgado porque eu tenho partes pessoais, profissionais, terrenos, imóveis. Isso tudo vai ficar aí. Nós temos que aproveitar a nossa vida agora, com saúde. Porque depois que a gente está numa cama, né, Marcos? Como nem você falou aí, fica bem mais difícil conseguir as coisas. Então eu só tenho a agradecer todo dia, acordar com saúde e fazer o que eu mais gosto, que é trabalhar. Por mais que eu goste do final de semana também, de aproveitar com os amigos, com os familiares, mas nada disso seria possível se não fosse o trabalho, né? O trabalho são 5 dias na semana, muito intenso. Ok? Assim, Ricardo, você vê, nós somos agraciados porque nós amamos o que nós fazemos. Pessoal, o Ricardo, a empresa, a 27, é uma empresa bastante peculiar, inclusive, nesse aspecto. Talvez seja uma das empresas mais familiares do mercado carioca. Sócio do Ricardo é o pai dele, seu Eduardo, que é um cavalheiro. Você conhecer a generosidade do seu Eduardo, generosidade. Seu pai deve ter já... Ele não dá nenhuma publicidade a isso. Ele não fala disso, mas o seu Eduardo vive para fazer caridade. Acho que é a coisa que ele mais ama para fazer na vida. Gente, a
décadas, é fazer caridade. E fazer caridade quase que numa escala industrial, porque ele não abençoa uma pessoa, ele vai nas instituições, ou não é, Ricardo? Eu não consigo nem dizer. Uma vez conversando com o seu Eduardo, Ricardo, ele estava me falando sobre a dificuldade das crianças, né? Sem escolas sem recursos, né? Em locais sem recursos financeiros, da dificuldade das crianças absorverem com qualidade as aulas. E Deus deu uma direção a ele para ele começar a abençoar crianças com óculos. Com óculos, né? Fazer exame oftalmológico, o óculos, a lente, ou seja, tudo. E eu caí na bobagem, de perguntar para ele mais ou menos quantas óculos, quantas crianças ele tinha mesmo, não óculos, quantas crianças ele tinha abençoado. Você chuta? Até hoje? Até hoje. Chuta. Eu vou chutar baixo. 2.000? Seria isso? O Ricardo chutou 2.000. Quando a gente estava trocando uma ideia, e eu acredito no número, tá? A gente está falando entre 4 e 5 mil. Para um número assim, imagina você que está aí do outro lado, você ter um propósito de uma empresa que começou com $10.000, R$60 mil. O seu Eduardo é sócio do Ricardo, né? É presente, seu pai tem quantos anos? 85 anos vai fazer agora, daqui a 15 dias. 85 anos. Chega cedo, trabalha todo dia, não é, Ricardo? Perfeitamente. Generoso, todo dia tá lá. Aí você imagina quando há uma autoridade sobre as nossas vidas, do que acontece com o mover sobre as nossas vidas. Porque o negócio começou com uma pessoa que era recém-formada em educação física, começando com uma quantia de hoje de R$60 mil para começar um negócio. O seu Eduardo já tinha ali uma história profissional dele, naturalmente. Mas hoje o negócio dele é também a 27, sócio do Ricardo. E nós, quando conversando, seu pai vira e mexe, ele liga para mim, para nós trocarmos ideias sobre outras coisas. Você sabe disso, sobre coisas. E a missão dele de vida é promover honestamente. Quando eu falo honestamente, é de forma objetiva, de forma intencional. Não é como alguém que fez uma caridade, uma gentileza, uma ajuda a algo pontual que surgiu ali. Não. Parece que ele planeja, se propõe, cria metas, objetivos para promover, Farley, caridade. Não é verdade? Para promover caridade. E cadeiras de roda, Ricardo? Quantas cadeiras de roda você acha que... Essa eu não sei o número não, tá? Mas dá um tapa aí de quantas cadeiras de roda. Então, imagina para uma pessoa, Ricardo, o presente no sentido não do tempo, estou falando da materialidade, né? De um produto, de um bem, eu estou falando de presente. Imagina para uma criança que não tem condições, para os familiares, para o pai, para os pais, de que aquela criança que precisava de um óculos, ter um óculos. Ricardo, eu não consigo, no sentido literal, me ver sem óculos. Eu uso óculos, acho que desde os 12 anos. De forma de não tirar dos meus olhos, do meu rosto, desde os 18 anos. Né? Eu não consigo enxergar nada. Se eu não tivesse acesso aos óculos, certeza eu teria caminhado uma fração do que eu caminhei até aqui, por causa de um óculos. Então imagina para uma família o valor de um presente de alguém que pelo menos se importou com alguém que aparentemente era um invisível para a sociedade. Né? Quantas cadeiras de rodas você acha que seu pai já doou? Ô Marcos, a cadeira de rodas é diferente do óculos, tá? O óculos você dá para uma pessoa, ela vai usar esse óculos para sempre. A cadeira de rodas, ela é por tempo. A pessoa pode usar um período curto ou um período longo. Então essa cadeira volta para a gente e já empresta para outro. É um círculo de vai e volta, vai e volta. E a cadeira de rodas tem mais tempo que o óculos, tá? Deve ter já foi antes, começou com a cadeira de rodas, o óculos veio depois. Cara, deve ter uns 5 mil pessoas que já usaram, pelo menos. Não 5 mil cadeiras, tá?
acredito que seja um número próximo disso. Mas essa pessoa, para dar essa informação correta, seria o meu pai realmente, né? Inclusive hoje já está numa outra empreitada, está começando um outro serviço de caridade, de ajuda. Nós estamos ajudando um centro de uma amiga nossa e está começando exatamente hoje uma nova empreitada da vida dele. Ou seja, ele não para. Ele não para. É uma vitalidade fora do comum. Fora do comum. Fora do comum. Eu não conheço uma pessoa igual. Não conheço. Com a gentileza. Seu pai é uma pessoa gentil, cortês. E quem conhece, gente? Eu não preciso de bajulação, Ricardo. Nós somos amigos, né, Ricardo? Nós somos amigos. Nós não precisamos desse tipo de bajulação um para o outro. Não nem cabe. Mas honra a quem merece honra de verdade. Imagina uma pessoa que chega aos 85 anos, fará agora 85, né? 85 anos, com uma visão de ajudar, de ser útil, de ser realmente uma pessoa para fazer diferença na vida de pessoas invisíveis na nossa sociedade. Você sabe, Ricardo, um dos elementos, uma das fases que mais marcou a minha vida foi agora quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul e meu amigo Júnior. Eu fui, as enchentes começaram acho que dia 3, algo assim, 3 de maio, e eu fui mais ou menos, Farley, acho que eu fui em junho, julho, né? Eu fui em junho, acho que foi de 22 de junho, então eu fui aí quase uns 50 dias após a enchente, né? Então a água ficou muito tempo alta. Eu vou te falar, excluindo, Ricardo, ali o nascimento das minhas filhas, excluindo o meu casamento, excluindo a morte do meu pai, foi o evento mais marcante da minha vida, mais relevante da minha vida. Eu não tinha ideia. Eu sempre fui uma pessoa sensível a colaborar com pessoas, a ajudar pessoas. Eu tenho uma inclinação a isso também. Mas eu nunca havia me envolvido da forma como eu me envolvi. E eu vou te falar, que experiência fantástica. Você promover uma ajuda real aos invisíveis. E há na nossa sociedade um volume enorme de pessoas invisíveis. E através do nosso trabalho, das oportunidades que a vida profissional nos dá, e nós, as que não dão, nós vamos atrás e a buscamos, daquilo que através das nossas mãos nós conseguimos ajudar pessoas, ajudar famílias, de forma não para ficar dando uma publicidade do que não deve, ou seja, fazer algo, olha aqui como eu ajudo as pessoas. Eu nunca vi seu pai fazer nenhuma publicidade, eu nunca vi ele... Não, de forma discreta. Quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, eu precisei de uma publicidade através das lives, eu fiz 2 lives, não foi, Farley? E mandei algumas mensagens assim no privado. Você foi uma das pessoas que eu mandei mensagem. Foi engraçado, Ricardo, porque naquele dia que eu mandei a mensagem, que eu mandei para você, foi uma coisa muito peculiar, porque eu estava saindo, eu e Júnior, meu amigo Júnior, tá sempre comigo. O Júnior é um dos amigos que é difícil de ter na vida. Ele não é que ele é uma figura. Semana passada eu fiz uma live lá em Niterói, eu demorei 2h20 para sair daqui e chegar em Niterói, na quinta-feira. A live era 8 horas. Eu saí daqui, Ricardo, 5h30. Cheguei na minha casa 7:50. Deixei o carro na minha casa, fui para a unidade de Niterói. Chego faltando 3 minutos para a live. Quando eu chego lá, quem que brotou lá? O meu amigo Júnior. E eu não falou nada comigo. Na hora que eu começar a live, ele entrou na minha sala. Ele falou, vim falar com você. Eu falei, Júnior, vou começar a live agora. Ricardo, eu não sabia. Sabe o que aconteceu? Ele ficou me esperando lá de fora. A live foi de 1h e pouca. Quando eu acabei a live, eu não sabia, ele estava dormindo lá de fora para me aguardar, para conversar comigo, que a filha dele mais velha tinha passado, que é uma menina linda, tinha passado em 2 universidades, e ele queria compartilhar ali comigo, um grande amigo. Mas olha que coisa, eu e meu amigo Júnior, neste dia, no dia anterior, que eu passei a mensagem para você, para mais algumas pessoas, eu tinha ido numa casa, numa Ilha das Flores. Eu não conheço o lugar, Ricardo. Fica no meio do tal do Guaíba. Quando eu falo tal do Guaíba, porque é inacreditável. O pessoal que conhece lá o Rio Grande do Sul sabe da imensidão que é o Guaíba. Então tem umas ilhas que ficam no meio do... Irmão, é gigante o negócio.
E nessa Ilha das Flores, eu passei lá em uma casa, Ricardo, era um cômodo. E lá estava morando lá um casal com 2 filhos autistas e morando na casa da mãe, que foi a única casa com um cômodo que foi em pé. A água ali, Ricardo, deve ter dado, com um pouco de exagero aqui da minha parte, Farley, deve ter dado ali talvez uns 7 metros que o tal do Guaíba subiu ali. E a casa era uns escombros. E simplesmente não tinham aonde ficar. E tinha tanta água subindo, mas tanta água subindo, que eu não consegui nem passar com o carro. Eu botei isso nos meus stories na época. E quando eu fui tomar um café com o Júnior, no dia seguinte, eu estive lá num dia anterior, no dia seguinte de manhã, eu estava tomando um café com o Júnior. A mãe das crianças, dos autistas, me passou uma mensagem, Farley. Falou, seu Marco, me ajuda, pelo amor de Deus, a água não para de subir aqui, Ricardo. Era umas 8 horas da manhã do dia seguinte, e a água já estava subindo. Falei, Deus, me dá uma estratégia. Preciso de uma estratégia para mudar esse negócio imediatamente. E foi quando eu falei, cara, eu preciso de 20 nomes. Eu falei, Deus, me dá 20 nomes. Preciso de 20 nomes aqui para mudar esse cenário. Botei o teu e mais 19. Quando eu entrei no carro, e eu mandei um áudio, para cada um mandei um áudio, para você, para os outros 19. Eram 20 pessoas que eu tinha tido uma direção para que mudasse aquilo. Ricardo, quando eu mandei os áudios, e foram 20 áudios, de forma individualizada, para você e para os 19. Falei, cara, é isso. Irmão, em meia hora, eu consegui recursos, nós conseguimos recursos para montar 10 casas. Você acredita? Eu pedi para uma pessoa. Consegui montar 10. Então a gente não tem ideia do que acontece nas nossas vidas, como a gente se posiciona para fazer coisas que não são para nós. São para pessoas. E a partir do momento que nós damos essa passada, a partir do momento que nós damos esse passo, o que vai acontecer não está mais nas nossas mãos. Muitas vezes, cara, as pessoas falam assim, fez isso, vai ter as consequências, como se fosse de uma forma pejorativa. Olha, Ricardo, vai ter as consequências, como se fizesse algo e tivesse consequências só negativas. Tudo tem consequências, tanto as negativas quanto as positivas. E quando você toma uma passada como essa, como o seu pai tomou na vida, como eu tive essa experiência na minha vida, foi a experiência mais marcante da minha vida, é que eu não posso, Ricardo, mas eu recebo várias mensagens no meu privado, das famílias, dessas famílias, Farley, me mostrando, Ricardo, coisas do dia a dia que eles estão fazendo com a casa que nós montamos. Você e mais um grupo de outros empresários e empresárias nos ajudaram. E sem dar aquela publicidade, olha aqui, nada. Nós fizemos uma coisa de forma real, de forma profunda, que criou laços e passos para a vida. Então você que é empresário, você que procura empresariar, você que é um executivo de alguma empresa, um gestor de alguma empresa, nunca tome nenhuma decisão como se fosse para abençoar somente a sua casa. Sabe por quê, Ricardo? Porque às vezes a vida nos traz pessoas especiais. Mas também muitas vezes pessoas especiais nos traz a vida. Percebe? A diferença entre uma coisa e a outra? A vida, às vezes, a vida traz pessoas especiais para você? Traz sim. Mas, às vezes, pessoas especiais te trazem a vida. Não é verdade? E essa é a dinâmica que nos move. Aí você vê, dentro desse ambiente, o Ricardo tem, a esposa trabalha com ele, a irmã trabalha com ele, os 2 filhos, o Dudu e o Xande, trabalham com ele. Então você vê. Até um irmão ainda. Tem um irmão, lógico, Dedé, meu querido Dedé. Então o Ricardo tem. Desculpa, Dedé, me perdoa. Dedé é maravilhoso. Então o Ricardo trabalha com o pai, que é sócio dele. A esposa dele, que é a Mônica, trabalha com ele. A irmã, Renata, trabalha com ele. Meu querido Dedé, que é irmão do Ricardo, trabalha com ele. E o Ricardo tem 2 filhos. O Xande, que trabalha com ele, e o Dudu, que trabalha com ele. Todos trabalham juntos, todos os dias. Ricardo,
como é que é isso, hein? Eu já trabalhei com minha família, eu já trabalhei com minha família, eu sei como que é, mas a 27, você imagina, é um trabalho em que você tem que ter a harmonia em casa, harmonia no trabalho. Gente, e não, sem ir muito longe, sem ir muito perto, mas dando apenas o tom necessário. Ricardo, às vezes, eu tenho a Flávia, que você conhece bem, que é minha esposa, 25 anos de casado, e tenho duas filhas. Inclusive, minha filha mais nova, a Dani, está se formando hoje no terceiro ano. Né? Ela já é universitária, vai fazer direito na PUC, já está matriculada. Mas, cara, às vezes, como é que vou administrar tudo isso, né, Farley? Como que administra casa, família, irmãos, pai, tudo nesse mesmo contexto. Dá, se é possível, dar a chave ou a senha ou o mistério de como é que faz isso. Fala aí para nossa audiência como é que é o Olha, mistério. que pergunta fácil essa. Essa é muito fácil. Primeira coisa, Marcos, é o seguinte: você não pode misturar os problemas pessoais e profissionais. Eu não posso chegar na minha empresa com problema pessoal, eu não posso chegar em casa com problemas profissionais. Em relação a essa quantidade de gente que trabalha hoje, da minha família, eu acho que em nenhum lugar do mundo deve acontecer isso. 7 pessoas da mesma família é difícil. Mas o principal é o quê? Cada um tem a sua tarefa, tem a sua responsabilidade. E uma coisa que é muito difícil é delegar poderes, porque a empresa ficou muito centralizada na minha pessoa e do meu pai durante muitos anos. Só que a idade foi chegando, né? Meu pai está com 85, eu estou com 60. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás pelo menos, a gente precisou de ter gente de confiança na empresa. Então a gente dá as tarefas para cada um e cobra por isso. Esse é o ponto principal. E dentro da empresa não tem pai, não tem filho, não tem irmão, não tem esposa, não. É a empresa. Lá eu não chamo meu filho de filho e meu pai de meu pai. Chamo de sócio ou funcionário, da maneira que for, entendeu? E as pessoas compreendem isso. E o principal é dar responsabilidade para cada um. Tarefas e cobrar por isso. Então hoje a empresa está mais leve. Porque hoje tem pessoas que compram junto comigo, tem pessoas que fazem pagamento junto com a minha esposa, com a minha irmã Renata. Está bem dividido, entendeu? E o meu pai, ele olha isso tudo muito feliz, tá? E como ele tem pouca função hoje na empresa, ele mesmo diz, ele continua fazendo as caridades dele. Mas para finalizar de caridade, Marco, faltou uma pessoa muito importante, que se não fosse a minha mãe, Falar dela. essa caridade não poderia acontecer, né? Porque eu não conheço um casal igual meus pais, de fazer o bem para todos. Não só para nós 7 que estamos lá dentro da empresa, não. Para todo o mundo, todas as pessoas, sempre na vida. Problemas tem, pô. Meus pais têm problema também. Discutem, brigam, porque são seres humanos, entendeu? Mas depois disso, tudo volta ao normal, a gente consegue compartilhar, entendeu? Agora, a senha para a vitória de família não é fácil. Não é um número da cena aí para você descobrir os 7 números que você vai ser milionário. É dificílimo. E ninguém está lá obrigado. Todos foram convidados e se sentem bem. Entendeu? Agora, o trabalho é árduo. Começa às 7 da manhã, vai até às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Ricardo, Certo? eu já entrei lá algumas vezes, né? Assim, de coincidir, de ver o Dudu pegando o carro para fazer a entrega. O Dudu é o filho mais velho do Ricardo. Hoje maratonista com performance profissional, né? Quase, né? Exatamente. Né? Performance O profissional. Dudu hoje é fora da curva completamente, né? Ele está entre os 10 melhores brasileiros das últimas maratonas, entendeu? E ele consegue conciliar isso junto com o trabalho. Não sei como ele consegue. Não me pergunte, que essa pergunta eu não vou conseguir responder. Ele leva uma vida normal, entendeu? E consegue ser top, tanto no trabalho quanto no esporte. Isso é muito bacana. Muito bacana, Ricardo. Eu vejo assim o Dudu, você com os dois filhos, né? O Xande tem uma aptidão, que é o teu filho mais novo. Tem o Dudu, que é o teu filho mais velho.
Já está num... O processo de sucessão da 27, não vou falar que ele já aconteceu, mas claramente ele está em curso. Né? E uma coisa que é interessante, eu já participei, os teus filhos assim, eu tenho muito carinho por eles têm muito carinho por mim. Né? Então, houve um episódio, Farley, que o Xande não, o Dudu veio conversar comigo. Vários episódios. E um dos episódios era a respeito do parte do salário. Fala você ou falo eu, Ricardo? Pode começar a falar Pode você. começar a falar. E eles são trabalhadores mesmo. Eles ralam que nem qualquer um funcionário. Ricardo, eu tive a boa sorte de ter um pai assim, que eu trabalhei com meu pai também muitos anos. Eu trabalhei com meu pai, acho que com meu pai uns 14 anos. Não é? E meu pai era assim, bastante rígido. O nome do meu pai é Haroldo, né? E era comum, meu pai usava óculos e fumava, ele fumava muito, né? Então, quando alguém entrava na sala dele, ele falava assim, Haroldão, né? Eu sou Haroldão ou seu Haroldo? Seu Haroldo, posso entrar? Ele olhava assim, cara, ele estava sempre assim, Farley de lado, assim, na cadeira dele. Na mesa, ele ficava assim, de lado na mesa, com um cigarro. Aí fazia assim, ó. Eu olhava por cima do óculos assim, já entrou. Aí falava uma palavrinha que eu não vou falar. Já entrou, pô. Era o meu estilo do meu pai, entendeu? Meu pai era assim. E eu lembro, Ricardo, que eu ralava muito. Ralava muito. Eu comecei bem de baixo, comecei pegando bicicletinha, pegando peça com bicicleta na rua. Rapaz, quando eu fui promovido a ser ajudante de entrega, rapaz, vou te falar, a empresa lá em Niterói, né, começou em Niterói, chamava-se Autoelétrica na época. Depois que chamou-se Guatil na época. A empresa ela vendia muita bateria. E Niterói tem muitos yacht clubes. É aquelas baterias de caminhão que Levinha. Ricardo, aquilo ali, irmão, vou te falar uma coisa, eu não morri, Farley, por pouco. Parecia aqueles escravos que trabalhavam lá construindo as pirâmides. O meu trabalho, quando chegava aqueles caminhões de bateria na época da Bosch, que tinha que descarregar, era lágrima nos olhos, Farley, porque sobrava tudo para mim. Então eu comecei também muito de baixo. E eu tive um pai que me disciplinou. Me disciplinou. E ontem, meus pais iriam fazer 60 anos de casados. Hoje é aniversário da minha mãe. Ontem foi. Meus pais fariam 60 anos de casado. Perdi meu pai tem 2 anos e meio, por conta também da Covid, né? Então. Mas o meu pai me disciplinou muito, né? E eu vejo isso porque os teus filhos são muito disciplinados. E o Dudu, uma vez veio trabalhar comigo, veio trabalhando aqui, o período que estava sempre indo lá. Aí o Dudu virou assim: Marquinhos, você tem que conversar com minha mãe. Falei, por quê, Dudu? Ele falou assim: você sabe que metade do meu salário fica com ela? Eu falei, hã? Metade do meu salário e minha mãe pega, não pega? Aí eu falei, como assim, Dudu? Eu falei assim, não, vou explicar. Ela guarda, ela não deixa eu guardar o dinheiro, ela não deixa eu gastar o dinheiro todo. Você vê a disciplina, Fábio. Não tô falando assim, disciplina financeira. Por quê? Aquilo não. Qual você que é pai, você que é mãe, tem seus filhos trabalhando com você, e isso já é bastante coisa. Então a disciplina, ela tem vários vieses específicos. Um viés financeiro, lógico. Viva com metade do seu dinheiro. Olha o que a Mônica foi discipulando os dois, tanto o Xande quanto o Dudu, através de coisas simples, mas são coisas para a vida. Porque teus filhos, grosso modo, poderiam ter muitas coisas financeiras se assim vocês quisessem. Mas houve uma disciplina, estão sempre trabalhando, estão sempre envolvidos com o negócio, sempre muito respeitadores. Não é verdade, Ricardo? Meninos respeitadores. Cara, e é difícil montar tudo isso, né? Montar essa mexida. Mas você vê o seguinte, Ricardo. A partir do momento em que você toma uma posição de verdade nos seus negócios de dignidade, uma sombra de dignidade vai te acompanhando em tudo que você faz. Porque não está nada descontextualizado na história da 27. Você vê, mais uma vez aqui, voltando ao seu Eduardo, sem falar aqui excessivamente,
mas da onda de generosidade, dignidade que vai fluindo através dele, da sua mãe, do quanto vai permeando a empresa como uma empresa que ela tem excepcionais valores morais para todos os colaboradores. Porque quando você sobe, você não sobe sozinho. Você leva pessoas que ascendem com você. Tem lá o Leandro, né? Quanto tempo o Leandro tem na empresa? O que ele faz lá, Ricardo? O Leandro deve estar conosco há uns 10 anos, entendeu? O Leandro conseguiu, tá com muita dificuldade. Eu tentei várias pessoas. Hoje ele conseguiu o nosso elo de ligação entre nós da diretoria, vamos dizer assim, e o estoque. Ele é o elo de ligação que toma as decisões, independente às vezes do que a gente fale. Ele já tem carta branca para tomar várias medidas, entendeu? E nós demoramos a achar essa pessoa. Nós estamos muito satisfeitos. Estou falando dele porque ele é excepcional. Eu sigo ele no Instagram, eu mando muito coraçãozinho para ele. Mando, merece muita coisa. Menino admirável, garoto de valor. Difícil de encontrar uma pessoa com aquele caráter. Porque é difícil. Tô falando dele porque é difícil de encontrar. Pô, pregador, tá falando pregador. É. Uma coisa que aconteceu, ele é formado em administração. Ele se formou, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. 3, 4 anos. Exatamente, isso aí. É. Na época, foi a única pessoa formada na empresa. Ninguém tinha formação na empresa. Uhum. Aí, falei, nós temos que qualificá-lo melhor. E até eu fui na formatura dele. Você foi? Fui convidado e eu fui. Eu ajudei no final do trabalho dele, TCC. Ah, é? Tá. Foi. Não foi, Leandro? Depois confirma aí. Mas ajudei. Garoto de ouro. É porque eu tô falando, Ricardo, porque há tesouros, há joias dentro das nossas empresas. Joias. Nós precisamos olhar para esses tesouros que são pessoas que trabalham conosco com um olhar para dar oportunidade de perceber quais são os valores daquela pessoa e quais pessoas nós precisamos investir tempo. E vou te falar, irmão, as pessoas confundem muito entre dar um trabalho e dar uma oportunidade. Há uma diferença, é um abismo entre você oferecer a uma pessoa um trabalho e você oferecer a uma pessoa uma oportunidade. Bom, já existe um grande problema em relação para se encontrar em muitas atividades trabalho disponível. Mas se você encontrar um lugar que te dê uma oportunidade, ao invés de só um trabalho, são coisas diferentes. A oportunidade é diferente de um lugar só para você trabalhar. A oportunidade é um lugar para você crescer. Crescer como gente, crescer em relacionamento, crescer em maturidade. É diferente, sabe, Ricardo? Porque, Farley, acontece uma coisa que é muito real. Muitas pessoas se incomodam demais quando você vai orientá-la sobre algo que para você não está bom. Porque você precisa fazer correções na formação de qualquer pessoa. E tem pessoas que não gostam. É comum, porque vê isso de uma forma crítica. Mas, gente, entenda o seguinte: todas as vezes que alguém se calar em relação às suas atitudes, é porque ela está cansando das suas atitudes. E pessoas cansadas vão embora da sua vida. Sabe? Então, nós temos que ter pessoas que nos orientem sobre aquilo que não está certo na tua vida, sobre aquilo que você pode melhorar na sua vida, sobre toques que você precisa ajustar na sua vida, como na minha, como na sua, porque é assim que pessoas se tornam maduras. Como que uma pessoa se torna madura? Em ela ir desfrutando e aprendendo com os erros da vida. E nós temos que ter sempre ao nosso lado, Ricardo, pessoas que nos orientem daquilo que nós precisamos melhorar. E foi como eu falei. As pessoas, quando elas se calam, elas se cansam. E pessoas, quando se cansam, vão embora da sua vida. Então, Ricardo, é sempre muito oportuno e sempre muito bom nós estarmos com pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam nos preparar. É totalmente diferente
de você estar exposto em um ambiente que não é saudável no trabalho, em um ambiente de desrespeito no trabalho, em um ambiente em que tudo é permitido no trabalho, o tipo de palavrão, o tipo de agressão, o tipo de assédio moral, sexual, de uma série de coisas em que em determinados lugares você simplesmente vê como isso absolutamente impossível de acontecer, ou se acontecer, aquilo vai ser totalmente afastado porque não faz parte da cultura da empresa. E então se você está em um ambiente de um trabalho que é um lugar saudável, desfrute e aprenda com o que esse lugar pode te ensinar. Porque muitas famílias, Ricardo, não são famílias saudáveis. Muitas famílias são criadas em um ambiente de grito em casa, de agressão em casa, agressão moral, agressão verbal, agressão mais ampla emocional. E pode ser que aí, no lugar em que você trabalha, aí seja o teu porto seguro. Nós sempre temos que ter alguma coisa que não nos faça cair. Nós temos que ter alguma coisa que seja a coluna da nossa vida. Essa coluna da nossa vida pode ser a família, pode ser no seu casamento, pode ser com seus filhos, pode ser no seu trabalho, mas nunca ignore lugares em que você terá como colunas na sua vida. São as colunas, Ricardo, que nos colocam de pé nos dias maus. E essas colunas, para elas ficarem de pé, não tem a ver com quanto elas aparecem. Tem a ver com quanto elas são profundas. Então, todas as pessoas que são profundas, elas não se submetem aos dias maus. Os dias maus chegam, batem, arrebentam com tudo que está ali no externo, mas o que coloca de pé qualquer pessoa não é o que as pessoas estão vendo, é aquilo que as pessoas não estão vendo, que são as suas raízes. Só que nós vivemos em uma sociedade de muita urgência. Tudo tem que aparecer e tudo tem que parecer ser muito bom. Como é que está o nosso tempo aí, Farley? 57 minutos. Então, que tudo tem que parecer que nós somos prósperos, nós temos que parecer que somos felizes, temos que parecer que nosso casamento é o melhor, que os nossos filhos são os melhores, que a nossa casa é melhor, que as nossas viagens são as melhores. Olha, Ricardo, eu não postei isso porque eu entendi que não. Mas, assim, eu tenho cada vez mais utilizado redes sociais da forma como me é possível, sabe? E eu peguei, casualmente nos últimos dias, muitas postagens sobre o ano de 2024. Por que eu vou reclamar do ano de 2024? Então aparece aquele carrossel no Instagram, com imagens, fotos, de tudo que deu certo na vida das pessoas. E não tem o menor problema, as pessoas, você deve celebrar isso sim na sua vida. Você deve celebrar. Mas lembre-se que muitas vezes aquilo é o que mais frustra as pessoas que estão prestes a desistir. Porque muitas pessoas prestes a desistir falam assim: é só comigo que não acontece. É só comigo que deu errado. É só na minha família que não funciona. Só eu que fracassei. Só eu que não deu certo. Só eu que quebrei. Só eu que perdi meu casamento. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós expomos. Porque muitas vezes, quando você expõe isso, muito mais você pretende demonstrar aquilo que você conquistou do que você levantar aquelas pessoas que precisam ser levantadas, sabe? Então a gente tem que ter muito discernimento daquilo que, para onde nós vamos, daquilo que nós vamos conquistar, porque se não for para levar alguém para este novo lugar mais alto, eu entendo que aquilo não é algo que a gente deva compartilhar. E eu tenho certeza que muitas coisas deram certo na sua vida nesse ano, muitas outras coisas deram errado. Na minha vida foi a mesma coisa. Mas não espere de mim, e eu tenho certeza, não espere de você, nenhum carrossel com que deu certo nesse ano. Fiz isso, viajei para cá, porque, gente, o que edifica a nossa casa está celebrado na mesa da nossa casa. Os nossos sucessos
serão percebidos na mesa da nossa casa. Tudo que nós fizermos, aquilo que nós conquistamos ao longo de um ano, vai ser percebido na mesa da nossa casa. A mesa da nossa casa, quando eu falo da mesa da nossa casa, falando de outras mesas. E a gente tem muito discernimento para saber como estão as outras mesas. Nós vivemos em uma sociedade, Ricardo, absolutamente ausente de grandes lideranças, de pessoas que cada vez mais, pelas urgências da vida, tocam cada vez mais as suas vidas e esquecem muitas vezes das pessoas que estão no nosso entorno. Dentro de cada empresa, em todo o Brasil, há pessoas que precisam urgentemente do nosso olhar. Com toda certeza, dentro de cada uma das empresas que vão nos ouvir, dentro de cada lugar, tem alguém que precisa de alguém. E esse alguém, muitas vezes, o que ele não precisa não é de dinheiro. Ele pode precisar de dinheiro? Pode. Todos precisamos. Mas o que as pessoas precisam, Ricardo, de verdade, é de uma direção na sua vida. De dar uma correta direção para um novo caminho, para que as circunstâncias das suas casas, Ricardo, possam ser alteradas, sabe? Em muitas casas, a escuridão chega, arromba as portas, como se não houvesse nenhum impedimento. E essa escuridão não tem a ver com saldo bancário, não. Porque a escuridão chega a muitas casas por uma série de condições. Então, você que está aí do outro lado, e quando eu falei dos carrosséis, do que deu certo ao longo desse ano, eu poderia escolher os meus carrosséizinhos também, botar as coisas que deram certo. Mas a questão é, as coisas que dão certo, elas só são relevantes, como eu falei, se fizer diferença na vida de alguém. Sabe, Ricardo? E assim, a forma discreta com que a tua família, eu não consigo imaginar ver você botando um carrosselzinho do que deu certo. Do quanto aconteceu, do quanto prosperou. Eu não vejo muita gente fazendo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas mídias, nas redes sociais. Então, há muitas pessoas que não usam redes sociais. E outras que usam. Cada vez mais eu estou aprendendo a como lidar com isso, né, Fábio? Aqui com os cortes tão bem feitos aqui pela equipe do Felipe. Certeza que os cortes são bem relevantes aqui aqui nesse podcast. Mas, Ricardo, o que você falaria? São perguntas sempre assim, né? O que você, meu irmão, falaria para aquelas pessoas? Mais uma vez, quando eu falei em desistir, a pergunta agora é outra. O que você falaria para aquelas pessoas que neste ano de 2024 as coisas não deram certo? O que você falaria para aquela pessoa que mais uma vez não entrou no concurso público? Para aquela pessoa que mais uma vez não conseguiu juntar nenhum centavo? O que você falaria para aquela pessoa que mais uma vez utilizou o limite do cheque especial o ano inteiro? O que você falaria para essas pessoas que, pegando ali, fazendo uma analogia ao carrossel, ela poderia fazer um carrossel só do que deu errado? Porque se fosse postado os carrosséis do que deram errados, certeza, seria um número infinitamente maior dos carrosséis que deram certo. O que você falaria para essas pessoas que o carrossel deu errado? Ô Marco, eu acho que a primeira coisa, as pessoas são muito imediatistas. Eles querem respostas positivas muito rápidas. E o nosso tempo, às vezes, não é curto, pode ser longo. Tá? Na minha religião, diz que o tempo é longo. Para a gente é tudo curto. Porque a gente quer respostas imediatas. Essas pessoas têm que ter paciência, têm que ter fé, têm que acreditar que vai dar certo. Fazer concurso público, todo mundo quer fazer e quer passar. Todo mundo quer ser um alto profissional. Todo mundo gostaria de ser juiz, não é isso? Gostaria de ser o melhor emprego do Brasil. Mas não é assim que se faz. E uma empresa requer diversas pequenas coisas para somar e aumentar. Antes de eu vir para cá hoje, o que é que eu faço?
que eu fiz, né? Eu cumprimentei diversos clientes que estavam na minha empresa hoje. Diversos. Pode ser mecânico, pode ser dono de empresa, pode ser o que for. E trato todos eles iguais. Mas não faço isso para o cara amanhã comprar mais comigo, não. Não, para dar uma palavra, um gesto, entendeu? De ajuda, porque eu também estou precisando de um carinho, de uma resposta, de um abraço, do que seja um aperto de mão que eu tive hoje às 7 horas da manhã. Então as pessoas são muito carentes. Eu acho que o ser humano ele precisa de estar junto com outras pessoas. Eu acho que o mundo está muito individual. As pessoas estão muito separadas de tudo, entendeu? Acho que está faltando muito amor, muito companheirismo, muita caridade, tá? Tem pessoas que não ajudam a ninguém. Tem pessoas que não fazem nada. É tudo no seu mundo muito pequeno. Eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que se envolver mais com as pessoas, entrar no problema delas, porque de repente você pode ajudar uma pessoa. Não é com dinheiro, não, que você falou. Com palavras, com gestos, com abraços, com beijo. Porque, no meu modo de entender, Marcos, o problema financeiro não é o pior problema que existe na humanidade. Está longe de ser. Você falou, o dinheiro é muito importante, sim, mas não é tudo na vida. Dinheiro não compra tudo. Não compra amor, não compra namoros, pessoas, não compra doença, você não salva uma doença com dinheiro. Então você tem que ajudar as pessoas. Tem pessoas que, às vezes, um simples gesto, ela melhora num leito do hospital. Ela está esperando algumas palavras, que você é muito bom para isso, para conversar. A pessoa melhora. Tem pessoas desenganadas que já gastaram milhões de dinheiro e às vezes não sai. Às vezes vai um companheiro lá, um religioso, e fala algumas palavras, a pessoa sai de um coma, a pessoa sai de uma doença terminal. Eu conheci agora há pouco tempo uma pessoa assim, estava com câncer terminal, a pessoa está viva hoje. Mas tem que ter o pensamento positivo, entendeu? Eu acho que isso que está faltando entre a gente, a humanidade está faltando muito amor, muito carinho e compreensão. Não vou nem falar em violência, em Estado, país, nada disso. Eu acho que falta mais amor entre as pessoas e aceitar as pessoas como elas são, entendeu? Eu acho que o que falta é isso. Sim, Ricardo, eu concordo com você, porque a vida tem cada vez mais machucado as pessoas para que elas cheguem às nossas empresas sendo surradas pela vida. A vida real tem feito com que as pessoas cheguem às nossas empresas com uma estrutura emocional cada vez mais debilitada pelas drogas, pelas discussões, pelas frustrações, pelas palavras lançadas no passado sobre aquelas pessoas, sobre todas as impossibilidades, sobre as palavras de negação, palavras de frustração, palavras de impossibilidade. E essas são muitas pessoas que nós contratamos, totalmente feridas por dentro, totalmente frágeis nas suas emoções, que são expostas às pressões regulares do trabalho. Então, os trabalhos, de uma forma geral, eles naturalmente precisam das respostas profissionais de cada pessoa, e a pessoa já chega ali com uma fragilidade emocional não tratada, não cuidada, de uma forma absolutamente percebida. Ricardo, nós temos que ter muita sensibilidade para nós percebermos isso nas pessoas que estão conosco, nas lideranças, de quem lidera, de como lidera, da forma como lidera, da forma como se coloca. Porque você falou, hoje eu passei na empresa e dei um aperto de mão, e talvez você falou, eu que estou precisando de um aperto de mão, eu que estou precisando de um abraço. Porque esta é a vida real. Na vida real, todos temos as nossas fragilidades, todos temos as nossas necessidades emocionais. Nós que estamos à frente do nosso negócio, nós somos, como eu falei, expostos a uma vida real. E na vida real, foi como você falou, às vezes, quem mais precisa de um abraço naquele dia sou eu e você.
Às vezes quem mais precisa de um abraço é a pessoa que está sobre a sua liderança. Você jamais será um grande líder, seja você, independente da posição em que você está na sua empresa, você será um grande líder se você não olhar literalmente e não aprender que gestão é relacionamento com pessoas. As pessoas acham que gestão é você saber finanças, você saber economia, você saber contabilidade, você saber área fiscal, você saber indicadores econômicos. Tudo isso, Ricardo, faz parte de um conjunto. Agora, se não souber se relacionar com gente, você jamais será reconhecido como um líder. Um líder, ele se coloca, Ricardo, em meio ao caos. O líder é reconhecido em meio ao caos. É óbvio que nós temos ali questões. Como é que está o nosso horário aí, Farley? 1h10. Quase caminhando para o final. É óbvio que nós temos questões ali, Ricardo, que nos levam a tomar posições pela nossa posição empresarial. Mas um líder, de verdade, ele se levanta no meio do caos. Um líder, ele não precisa naturalmente falar de coisas, ele não precisa gritar, ele não precisa berrar, ele não precisa esboçar nenhum palavrão. Um líder, ele se coloca no meio da adversidade. Então, você que está numa posição de liderança na sua empresa e não está vivendo esse momento, entenda o que eu vou te falar. Se prepare, se condicione, tenha mentalidade, tenha visão para você utilizar tudo que esse tempo de paz está te promovendo para você utilizar no meio do caos. Preservar a serenidade nos dias bons é muito mais fácil do que preservar a serenidade no meio do caos. No meio do caos, tudo fica bagunçado. No meio do caos, comportamento, discernimento, emoções, Ricardo, tudo fica vulnerável demais. Aprenda com as dificuldades que a vida colocou e coloca para você. Isso é treinamento, isso é tratamento, isso é profundidade, isso é maturidade para quando vier o caos, ou sobre a sua vida, ou sobre a vida de quem você tem sobre a sua gestão, tenha discernimento, tenha maturidade, para que você passe pelos dias maus. Nenhuma novidade que os dias maus chegam para todos, para mim, para você que nos assiste. E nos dias maus são demonstrados realmente quem nós somos. Porque nos dias bons, cara, tudo é muito confortável. Mas nos dias maus, em que parece que tudo desandou, é ali que se levantam grandes lideranças, sabe? E nas nossas empresas, nossa vida, nos nossos negócios, que nós tenhamos discernimento, sabedoria, profundidade, simplicidade, para que a gente consiga distinguir no meio de toda essa desordem o que poderá trazer paz em meio ao caos. Nós como líderes, Ricardo, que estamos dentro dos nossos negócios, o nosso grande papel e um dos papéis mais relevantes do gestor é viver tempestades que não são deles. Todas as pessoas, irmão, vivem tempestades invisíveis. Não há uma única pessoa que você vai conviver hoje ou durante os próximos dias que não viva no mínimo uma única tempestade invisível. Então, grandes gestores, pessoas que caminham realmente para fazer com que empresas sejam profundas, têm que ter discernimento, sensibilidade para saber, Ricardo, aquilo que poderá mudar a vida das pessoas. E muitas vezes, o que as pessoas mais precisam no meio do caos é uma calmaria. Porque parece que não. Mas quando uma tempestade chega, real, tempestade física chega, toda a geografia daquele lugar muda. Se uma tempestade real aí na sua cidade chegar sobre a sua cidade, se o céu ficou absolutamente negro e os raios, os trovões, a chuva torrencial e tudo que essa geografia começou a ser mudada nesse momento,
tudo o que você precisa naquele momento é só que a tempestade se acalme. E muitas vezes nós não sabemos, mas nós precisamos ser, nos preparar para ser aquele que leva a calmaria no meio da tempestade. E como é que você vai levar a calmaria no meio da tempestade sem que você seja provado para enfrentar as suas tempestades? Muitas vezes a melhor forma de você fazer a diferença na vida das pessoas é você ser exposto às tempestades da vida. Para que você tenha um selo de autoridade e fale assim, eu sei que você está vivendo, porque eu já vivi o que você viveu e isso vai passar. Não é verdade, irmão? Ricardo, estamos chegando aí ao nosso tempo final, né, Farley? 1h15. Ricardo, fiquei muito feliz de recebê-lo aqui, viu? Você é um grande homem, um pai extraordinário. Conheço tua família, conheço de verdade quem você é, sei o homem que você é, que não tem a ver com o que você representa, não tem nada a ver com o que você conseguiu acumular de patrimônio nessa vida, tem a ver com o que você é. Eu te conheço. E queria te agradecer, em verdade, por você estar aqui. É o nosso último podcast, naturalmente, nesse ano, né? Estamos em dezembro, então, finalizando. Ricardo, gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui para que a gente pudesse fechar mais esse episódio, por gentileza. Bom, Marco, primeiramente queria agradecer a Deus por estar presente aqui e ser convidado. Não imaginava que em tão pouco tempo fosse chegar o meu dia. Não pensava nisso mesmo. Cheguei a ver alguns. Olha, o dia que der, a gente vai ser bem recebido. Não é questão de mérito, não tem mérito, não tem problema nenhum nisso. Tá? Queria agradecer a sua amizade pessoal e profissional que nós temos, que é muito difícil, mesmo em sabendo separar, porque nós temos nossos problemas familiares, temos nossos problemas profissionais, a gente tem que saber separar. E, Marco, a 27 de setembro está aberto para a sua empresa, qualquer coisa que você queira fazer conosco. A minha família está lá dentro para te receber da melhor maneira possível. E só tenho a agradecer por mais um ano de vida, não só da minha vida pessoal como profissional, e que a gente possa ajudar a várias pessoas que não vão cruzar o nosso caminho, entendeu? Tanto a nossa casa quanto o nosso trabalho. Eu acho que a nossa missão nessa vida é essa, é receber as pessoas, independente do que elas tenham ou não tenham, de saúde ou bem material, não tem problema, nós estamos aí para ajudar. E eu falo, as pessoas são muito carentes. Esse relacionamento tete a tete com as pessoas está acabando. As pessoas estão se perdendo, entendeu? Eu adoro fazer isso. Meu melhor contato é o pessoal. Eu falei para você, visitei um cliente semana passada, eu podia ter ligado para ele, podia ter feito uma videoconferência, nada disso. Foi diretamente conversar com a pessoa. Isso é muito bacana, entendeu? Você se expor, porque você não sabe como é que vai se receber do outro lado. Mas eu fui desarmado totalmente, então a pessoa fica desarmada com você também. Eu acho que o ser humano está muito carente disso, entendeu? Eu acho que a gente precisa se amar mais, entendeu? A palavra amor é tão difícil de falar, né? Às vezes a gente nem fala em casa, né? Que ama um filho, que ama uma esposa, que ama um amigo, porque está fora de moda, né? Para os mais jovens, principalmente, né? E eu acho que o amor, você pode amar um cliente, pode amar um fornecedor, pode amar um mendigo, não importa, você pode amar as pessoas, entendeu? Da melhor maneira possível. Então, só tenho a agradecer ter acordado hoje bem, com saúde, e estar aqui participando nesse momento ímpar do mercado, né? Nosso mercado não existe isso. E você paga a sua conta, né? Por você se expor bastante, né? E a frase "nem tudo são flores", cara, é sensacional. Não é só devido ao seu nome, não, mas essa frase explica muito o que é a vida que a gente leva. Entendeu? Eu só tenho a agradecer em nome da 27 de setembro essa oportunidade, tá? E as portas estão abertas para você, para sua família e para sua empresa. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Ricardo, eu que agradeço, irmão, por esse tempo. De verdade, recebê-lo aqui para mim, para nós, né, Farley? Para nós aqui, Ricardo, desnecessário dizer o quanto você é relevante, você e a tua família é relevante na nossa vida. Então, ser importante
já é muita coisa. Ser relevante é bem diferente. Foi como vira e mexe eu falo sobre isso. Que as pessoas muitas procuram ser importantes. Mas ela não é relevante na vida de ninguém. Há muitas pessoas que são extremamente importantes, mas ela não é relevante na sua vida. Procure caminhar com pessoas que tenham relevância na sua vida, que possam mudar o seu destino, que possam ajustar as suas velas para você chegar a um lugar em que você jamais imaginou chegar. Procure as pessoas certas para que você tenha a nossa mesa. E Deus me deu discernimento, Ricardo, ao longo de toda essa caminhada aqui na 2D, para que eu colocasse os homens e as pessoas certas sempre na nossa mesa. Então, o que nós estamos vivendo aqui nesse rápido bate-papo é um pequeno pedacinho do que nós vivemos ao longo desses anos. Como homens que se respeitam pelo que são, não pelo que têm. E isso faz muita diferença. Não é verdade? Pessoal, é isso. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Gente, até o próximo episódio. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu.